Quando eu vi a pandemia, eu falei, cara, pode começar a correr aí. Pode começar a correr. Pode começar, tipo, a ver o que a gente vai fazer, porque vai fechar o shopping. Aí eles, como assim? Porque era no comecinho, ninguém... Eu falei, não, gente, você não tá entendendo. Isso tá chegando a nível de pandemia. E pandemia é uma coisa muito louca, porque... Eu não sei, no Flow não teve ninguém me falar disso ainda, né? De pandemia especificamente. Eu não sou nenhum Átila. Átila. Mas eu posso falar da perspectiva que eu tenho, mesmo estando agora um ano e pouco parado. Que assim, pandemia é um bagulho complicado, cara. A gente olha os números hoje em dia, eles assustam, mas se você olha historicamente, assusta mais ainda. Porque, querendo ou não, na medicina você estuda um pouco da história. E talvez a maior pandemia de todas, assim, foi a gripe espanhola em 1918, que coincidiu com a guerra. E assim, cara, a pandemia pegou 40% da população mundial. É um negócio que, assim... É muita gente. É muita gente. Matou milhões. Então, assim, estimado. 1918. E quando eu fiquei sabendo, teve outras. A mais recente foi gripe suína 2009. Foi a gripe suína. Que na memória você lembra... Gripe suína, você lembra disso? Sei que rolou uma parada. Mas não foi... Assim, não chegou no Brasil com tanta força assim. Acho que ela começou no México, se eu não me engano. Minha esposa teve. Ela teve? Minha esposa teve todas essas paradas. Todas? Que doideira. Tipo, essa agora não teve... 3 dengue, tá ligado? Umas paradas Nossa, da dengue fica pior cada vez que você tem a próxima. Tá? Que merda, hein? Imagina se fica hemorrágica. Hemorrágica. Meu pai também teve 2. Na segunda, vai ficando pior. Seu corpo vai reagindo de forma mais agressiva. Imunologicamente falando. Entendi. Isso acaba te afetando. Vai ficando cada vez pior. Pode ela crer. se torna hemorrágica. Mas enfim, pandemia, a gente tem no mundo, é meio que esotérico isso também, mas eu não tô falando que eu concordo com isso. Mas, de fato, acontece. Você teve muitas pandemias. Tem pandemia registrada desde 1500, que é uma pandemia trazida pelos exploradores até os Estados Unidos, mas geralmente um intervalo de 10 anos. Interessante. Isso é uma coisa que rola. Por exemplo, 1950 e... Meio esotérico isso daí. 1958 ou 59, Teoria da 59 eu acho que tem teoria da conspiração. Em 1959 teve a gripe asiática. Aí 69 teve a gripe de Hong Kong. 2009, gripe suína. E agora, 2020, que é mais ou menos 10 anos. coronga. Então, muita gente fala, pesquisadores falam que talvez seja um mecanismo de autorregulação natural. Que assim, cresce muito a população e ninguém controla, é uma coisa aleatória. Rolou. E todas são gripes, né? É a mesma ideia viral que vai mutando e que vai fazendo essa coisa horrível que a gente está vendo. Sim. Então, assim... Caralho, interessante isso aí. Mas uma coisa que você falou que é interessante é a pandemia atualmente ela não está sendo tão catastrófica quanto foram as anteriores, né? Assim, é que você tem as devidas proporções. Por exemplo, essa de 1918, ela foi uma proporção um pouco mais complicada, porque tinha toda uma... Sempre vai entrar, eu não vou entrar super em detalhes, mas o aspecto não é só de saúde. Quem dera fosse. Você tem um aspecto geopolítico muito grande. Por exemplo, 1918, que foi a gripe espanhola, que foi chamada assim, mas tem outro nome que aí minha memória não vai ser tão boa. Tem o nome do vírus e qual que é a classe aí, pelo amor de Deus. Mas ela aconteceu durante a guerra. E você entende que durante a guerra, você tem movimento de muitas pessoas pelo mundo em grandes contingentes. Sim. Então, no fundo, por que você está tendo muito mais dessas pandemias hoje em dia do que você tinha antigamente? Porque está todo mundo viajando, está todo mundo... O mundo ele é conectado tanto da parte de comunicação como da parte de pessoas. Tá muito mais fácil viajar pra lá e pra cá, né? Tem um fluxo de pessoas muito grande. Tem um flow muito... Mas é verdade. Tudo tá conectado. Mas isso não explica porque não tá sendo tão catastrófico. Então, antes, você não tinha todo o cuidado que você tem hoje em dia. Por exemplo, você tinha exércitos que tomavam isso. Você vai falar publicamente que o exército morreu tanta gente com isso? Você vai publicamente soltar uma notícia de que o meu exército tá avariado com uma gripe? Não. Não, você tá numa guerra, pô. Você nunca vai soltar isso. Então é tudo subnotificado nesse caso e tinha todo o interesse em manter. E óbvio que era uma época onde você não tinha comunicação como você tem hoje em dia. Então, meio que o pessoal nem sabia, mas não sabia, sabe? Esses números que a gente tem da gripe espanhola são verídicos? Eles são corretos? Aproximados. Eles falam que é aproximados. Mas pode ser totalmente nada a ver isso. Pode ser muito mais ou pode ser muito menos. Pode, mas é assim, pelo número de mortes, eu não vou lembrar direito, mas é muito mais. Tipo, agora a gente tá com 9 milhões no mundo com Covid. E foi, se eu não me engano, foi centenas de milhões que morreram.
na gripe espanhola. Eu tenho que conferir, mas foi muito mais. Foi muito mais. Então, hoje em dia tá Só mais de boa. que- Será que é o sistema Mas hospitalar como- que tá salvando? Também, porque a saúde ela vem avançando Sim. nos anos. Assim, comparativamente, gente, o que se vive hoje em dia é muito, não só em longevidade, mas também em qualidade de vida, é muito melhor que antigamente. Muito melhor que 1918, Pô, porra. você tinha época aí que a média da população era 40 anos. Então, e quando acontecia algum problema, não tinha... Eu já ia estar no bico do urubu. Pessoal, eu tô com 29, tô chegando lá. Hoje em dia você vive melhor e você vive mais tempo. E quando você tem um problema, você tem uma estrutura para poder te guiar. Você tem saída. Por mais que seja chato ir no médico, você tem isso. O Monarca não vai no médico, não. E Ele fica em casa aí sentindo dor. Eu só vou se eu estiver morrendo. especificamente, essa pandemia agora, ela tem um caráter que, pelo menos para mim, quando eu vi acontecendo, eu falei, cara, isso aí é muito relevante. Eu vejo muita gente falando disso. Que quando você tem um histórico, você entende que essa é um pouco mais complicada, porque tá tudo conectado, não só, como eu falei, de você poder ir fisicamente, mas de notícia. Então, todo mundo sabe o que tá rolando. Mais ou menos. Todo mundo Mais ou sabe menos o que pra os caras caralho. querem passar, né? Não, então, você sabe que existe. Sim. Pelo amor de Deus, se alguém falar que não existe, aí o negócio tá Ah, louco. é, pelo Porque amor tem de gente Deus, que fala, é, tem gente que fala. Mas que existe, você sabe que existe. Aham. Sim, sim. Só você perguntar pro tanto de gente que tá tendo familiar aí acometido, pelo amor de Deus. Sim, sim. E existe, e todo mundo sabe o que tá rolando, e todo mundo tem uma noção do mínimo que você tem que fazer caso você queira ser uma pessoa que pensa no bem geral. Ou no próprio bem também, né? Eu tô falando bem geral e se incluindo. Aham. Porque tem. Sim. Porque existe um egoísmo da parte de algumas pessoas nesse sentido. Que é tipo de. Olhou pra ela assim e falou: beleza, não tô na faixa etária aqui, pega. É isso, não vou fazer nada. Mas Vou você. pra praia, foda-se. Mas não necessariamente isso, mas não necessariamente um exemplo, mas um mindset, entende? Não vai pôr máscara, não vai passar álcool em gel. Não vai rolar, não vou me preocupar com isso. Só que quando vai você fazer faz festa isso, com você pensa, 300 cara, pessoas. todo mundo tem um pai, uma avó, todo mundo tem alguém querido que é um idoso que pode pegar. Claro. Então é uma coisa que quando a gente pensa na gente, isso é do ser humano. O ser humano ele tem uma natureza que, querendo ou não, passa por viés egoísta às vezes. Então você pensar que você está fazendo um bem para todo mundo e fazendo um bem que você queria que fosse feito para você se você estivesse na posição. Você tem que ter uma certa empatia nesse sentido. Mas assim, a grande questão é que todo mundo tá conectado, todo mundo sabe o que tá rolando. Antigamente, ou sabia e falava, isso aí não é nada, tem mais problema, tem uma guerra aqui, pô. Tem uma guerra, um bagulho mundial, não vou ficar ligando pra gripe espanhola. Só que o Bill Gates já falou em 2000 e pouco, ele falou, uma das coisas que pode exterminar a humanidade são doenças. Ou doença ou um alien. De resto, a gente vai Bomba ficar aí. atômica. Tem muita coisa. Então, assim, cometas. essa Se o sol tiver uma grande... mas isso aí vai demorar. Vai demorar. A gente não vai- Não vou ele dar expandir, mijada. mas tem um solar flare. Se tiver um flare complicado ali. Se tiver um solar flare muito forte, pode acabar com toda a rede elétrica Você tá ligado que o Solar Flare é do Dragon Ball, né? Tem o Solar Flare que é o bagulho que faz É assim. mesmo? o Solar Dragon Flare. Ball Mas, enfim, cultura. Então, assim, eu acho que tem essa ideia de que a pandemia está muito mais conectada. Mas também, como você falou, você tem uma saúde que trabalha muito melhor. Então, assim, se você tem curiosidade aí de casa, você pode fazer. Você digita lá, Corona Numbers ou números do Corona. Você vai ver que existem... Que eu não queria nem ter falado, porque, né? Mas, enfim, falei uma vez só. A palavra, porque, infelizmente... Não, isso não tem problema aqui, eu acho. Mas você digita, você vê que tem os casos totais, tem os casos atuais e tem os casos resolvidos. E tem bastante caso resolvido, muito caso resolvido. Então, para resolver um caso, é uma gripe. Então, gente, não tem uma fórmula mágica. Espera passar, dá a condição da pessoa sobreviver até lá, né? Que o problema da gripe, dessa gripe em específico, é que ela é muito mais crítica é muito mais poderosa que as outras, por assim dizer. É uma mutação agressiva que a gente fala. Então, na pessoa que é ou imunocomprometida ou idoso, ela vai causar uma síndrome respiratória aguda, que aí você começa a ter os problemas reais, que a pessoa vai para um UTI, vai ter que ficar num leito, etc, etc. Mas a mortalidade, se eu não me engano, não é uma mortalidade altíssima. O problema realmente é que se você não contém, você vai ficar aí muito tempo. Mas será que a gente tem como conter? Tem porque outros países já estão fazendo. Se você pega... Mas aí fica o medo da segunda onda, né? Mas eu não... Se for ter, igual aconteceu das outras vezes, vai rolar. Você vai ter outras pandemias. Quer dizer, não sou mãe de nada pra dizer, mas provavelmente se você olhar um histórico, com certeza, vai rolar. Sim. O vírus muta, não tem jeito. De 10 anos. A natureza do vírus é essa. Sim. O vírus, ele é
organismo intracelular obrigatório. Ele vai sobreviver, ele vai dar o jeito dele. Mas, 10 anos eu não falei. Eu falei que suponha, Eu tô teoricamente. brincando. Aproximadamente, inclusive. Sim.